Olá, tudo bem? Me chamo Jaciel e o propósito desse vídeo neste momento depois de orar a Deus e ter criado coragem de transmitir essa palavra, eu venho aqui me apresentar, né? Como já falei, me chamo Jaciel, sou cristão, sou da Assembleia de Deus e amo a palavra do Senhor. E como talvez esse meu primeiro vídeo eu esteja falando com vocês aqui, é a primeira vez que eu me encontro diante de uma câmera de celular, e depois de tanto tempo, basicamente em torno de um ano, dois, quem sabe, eu criei coragem de estar aqui à frente desta câmera para falar sobre a palavra do Senhor. Eu espero que você, neste breve momento que nós estaremos aqui falando da palavra do Senhor, Deus toque no seu coração, porque o intuito de tudo isso que eu estou fazendo é para que o Senhor toque o seu coração e que você se sinta agraciado por Ele. Neste primeiro momento, gostaria, antes de qualquer coisa, fazer uma oração por mim, uma oração por você, que talvez esteja passando por um momento em que tem algumas indefinições em sua vida, e já de antemão eu te digo que nesses 4 anos e meio em que eu e minha esposa nos convertemos ao Senhor, até hoje nós temos algumas dúvidas que nos remetem, muitas das vezes, a questionarmos algumas coisas. E não é pecado não, se você está pensando que é pecado questionar a Deus sobre algumas dúvidas, você está enganado. Você deve perguntar, que eu tenho certeza que Ele vai te responder, porque durante muito tempo, e algumas vezes já aconteceram em nossas vidas, o Senhor falou conosco. Nós nos ajoelhamos, nos perguntamos sobre algumas definições do que estava acontecendo em nossas vidas, e o Senhor foi grandioso em nos falar. Também quero dizer que, apesar da minha religião, a conversa, o bate-papo que nós pretendemos ter aqui, e creio que Deus vai nos abençoar para que pelo menos uma vez por semana eu consiga postar um vídeo aqui, não é para falar sobre religião, não é para dizer que os assembleianos estão certos, ou os presbiterianos estão certos, ou os católicos estão certos. O importante aqui que eu quero transmitir para você é que a palavra do Senhor ela deve ser lida, e a palavra do Senhor ela deve ser compreendida. E o intuito aqui é de falarmos junto sobre a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por ter tido a coragem de estar, Senhor, neste momento, fazendo algo, Senhor, que talvez seja um divisor de águas da minha vida, na vida da minha família. Porque o intuito aqui, Senhor, não é angariar custos, não é receber conhecimentos, e sim, meu Senhor, é adorar o teu santo e eterno nome, é dizer o quanto tu és grande, quanto tu és poderoso, e o quanto o Senhor fez na minha vida e na vida de muitos conhecidos, Senhor, que estão ao nosso redor. E para aquele, Senhor, para aquela pessoa que vai assistir esse vídeo, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor toque no coração dela através da palavra que nós vamos trazer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de hoje que nós vamos ler tem muito a ver com o culto da juventude que nós tivemos ontem à noite aqui na nossa congregação, que ela fala sobre uma palavra bem conhecida, tá? Sobre o gigante Golias, né, que guerreou contra Davi. Essa palavra ela está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, e conta, né, a história da guerra dos filisteus contra os israelenses, os judeus. E nesta guerra, os filisteus tinham uma arma muito, muito, muito poderosa, que era o gigante Golias. Esse gigante, para vocês terem noção, ele media em torno de 2,90 metros, né? A Bíblia fala em gigante, mas nós devemos interpretar, talvez, levando mais em consideração
uma pessoa que sofre de gigantismo, como nós temos hoje, né? Porque muitas das vezes isso foi interpretado que somente lá atrás, somente Davi lutou contra o gigante. A questão toda aqui é que esse gigante, ele era um cara, digamos assim, incomum, assim como a gente vê, né, várias vezes na televisão, já apareceu pessoas aqui no Brasil, inclusive, tinha ou tem um rapaz que também tem quase 3 metros de altura. Mas, levando em consideração a época, aquele cara era considerado um gigante, aquele cara era considerado invencível. E foi assim, o povo de Israel, eles estavam amedrontados, estavam com medo, tá? Tanto é que o rei de Israel, naquele tempo, ele disse, olha, se nós vencermos os filisteus, toda a família do guerreiro que matar o gigante vai ser livre de impostos e ainda casará com a minha filha. Então, para vocês verem como que esse contexto todo da guerra que estava se transformando era algo que era quase invencível. E, num certo dia, porém, o pai de três guerreiros que estavam na batalha, ele pediu, né, o pai de Davi, ele pediu para que Davi fosse ver, né, lá no campo de batalha como estavam seus filhos. E Davi, neste momento, quando ele pega algumas coisas, leva um alimento, leva outras coisas, então ele chega lá e se depara com essa batalha. Eles estavam iniciando a batalha, né? E nesse contexto, ele chega na frente dos seus irmãos, conversa com seus irmãos, pergunta como é que eles estão, e eles falam, olha, tu tá aqui para ver a guerra, tu tá aqui para ver nós morrer. Quando na verdade Deus já havia preparado algo muito grandioso para acontecer naquele momento. E Davi, naquele momento, vendo toda a incredulidade do povo, né, dos guerreiros do rei Saul, ele perguntou, olha, vocês estão com medo desse gigante, mas nós servimos ao Deus de Israel, que é vencedor de todas as coisas. Por que vocês estão com medo? E neste momento em que Davi falou essas palavras, Saul ficou olhando para ele e disse assim, você quer participar? Você quer entrar na guerra? E Davi disse assim, olha, eu estou aqui e eu confio no meu Senhor, e eu vou fazer, e eu vou ganhar. A fé de Davi foi tão grande naquele momento que, e até inclusive aqui na palavra, né, de todo o contexto, né, aqui no versículo 34, Davi respondeu para Saul assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava algum cordeiro da manada, e saía eu atrás dele, e o feria e o livrava da sua boca, e, se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Fosse leão, fosse urso, o teu servo matava. E assim este filisteu incircunciso será como um deles, porque provocou o exército do Deus vivo. E acrescentou Davi, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão deste filisteu. Então, neste momento, a partir deste momento, na verdade, né, o rei Davi pegou algumas roupas de guerra, né, algumas vestimentas, colocou sobre Davi, e Davi, vendo que era muito pesada, Davi era um rapaz, moço, né, magro, ele não teve forças para sair do lugar com aquelas vestimentas todas pesadas e disse, não, eu não quero. Então, ele mesmo pegou as armaduras, tirou, foi até um riacho que passava ali do lado, pegou 5 pedras, né, e ele tinha algo como se fosse hoje algo como se fosse um estilete, ou melhor, um estilingue, né? E chegou à frente do gigante para enfrentá-lo. Neste momento, o gigante disse assim, aqui no versículo 43, você pode acompanhar aí da sua casa, sou eu algum cão para que venha a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses.
Disse ainda o filisteu a Davi: Venha a mim, e a tua carne darei às aves do céu e às bestas do campo. E a resposta de Davi foi a seguinte: Então disse Davi aos filisteus: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos exércitos, e Deus dos exércitos de Israel, a quem tu provocastes. E o Senhor te entregará hoje mesmo em minha mão, e eu te vencerei e tirarei a tua cabeça, e darei hoje os corpos dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e saberá a terra toda que há Deus em Israel. Esse contexto todo, né, desde o fim da história vocês já sabem, né? Davi pega o seu estilingue com a pedra, joga e cai direto na testa do gigante Golias. Essa pedra ela entra na cabeça, né, aqui na testa do gigante Golias, entra dentro da carne, faz naquele exato momento o gigante cair. E para consumar a sua morte, né, ele vai até o gigante, desembainha a espada do próprio gigante e termina de matá-lo. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente deve viver de guerra, a gente deve não levar desaforo para casa, assim como, né, a gente leu aqui, porque na verdade o gigante ele amaldiçoou Davi. O gigante ele riu, ele zombou da fé de Davi. Só que Davi ele foi mais inteligente. Davi, naquele exato momento, ele soube que o Deus que ele servia era maior que todas as coisas. E neste momento aqui, meu irmão, minha irmã que está me assistindo neste momento, eu quero dizer para você que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, o contexto dessa palavra. Muitas das vezes nós temos semanas em que nós temos que matar um leão por dia, ou um urso, ou até mesmo um gigante. Eu tenho passado por períodos no meu trabalho, principalmente, em que vem grandes desafios mesmo. E todos nós sabemos que hoje, cada vez mais, as coisas andam mais rápido. E nós devemos nos aperfeiçoar cada vez mais, porque pode vir a qualquer momento alguma coisa e nos derrubar. E todos os dias, antes de eu sair de casa, juntamente com minha esposa, eu oro ao Senhor. Eu busco ter um período de oração, porque eu sei que aquele dia, se eu não orar, eu estarei desprovido das minhas 5 pedrinhas e do meu estilingue. Ou aqui no sul, como a gente diz, bodoque. Porque às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias mãos, nós queremos buscar uma estabilidade financeira, nós queremos buscar crescer no ministério com as nossas próprias mãos e esquecemos que nós servimos ao Deus de Israel e ao Deus dos gentios, que somos nós. Porque todos sabem que primeiramente Deus veio para o povo de Israel. Deus fundou a nação de Israel. E quando Jesus veio e a nação de Israel rejeitou a Jesus, a partir daquele momento nós, meros gentios, do outro lado do mundo, também tivemos a garantia de herdar o reino dos céus, se assim nós nos convertêssemos a esse Deus. E neste momento que talvez você esteja passando por um período de dificuldade, um período em que talvez nada mais há para fazer, eu venho te dizer que sim. A partir do momento em que você crê que o Senhor está contigo, que o Senhor é o Deus de Israel, é o Deus que vence todas as batalhas, e foi assim. Em todos os momentos, se você ler a Bíblia do início ao fim, você vai ver que todas as batalhas foram vencidas em Jesus, foram vencidas por Deus. Jesus morreu na cruz
E quando o diabo achou que estava tudo vencido, que não tinha mais, que ele ia dominar o mundo, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E agora, nesse período em que nós estamos passando, que eu creio que está próxima a vinda do Senhor, o diabo também está achando que está vencendo, achando que as famílias serão destruídas, que as ideologias as quais tanto as igrejas lutam contra, estão tomando conta das escolas, estão tomando conta das faculdades, estão tomando conta do mundo. Aí vem novamente o Senhor com a sua vitória. Nós cremos que está breve a volta do Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus breve voltará para buscar a sua igreja, para nós podermos reinarmos junto com Ele. Ou seja, a vitória, ela sempre vai ser do lado do mocinho. A vitória sempre vai ser através de Jesus, através de Deus que fez os céus e a terra. Independente do período que você estiver passando, eu tenho certeza que você será vencedor. Você não pense que nesses 4 anos que eu tenho de cristão, eu não passei por batalhas, eu não passei por desafios. E as minhas gatas estão passando aqui no fundo, ó, tem uma aqui e tem outra dormindo ali, então não dê bola. Ali está a Mônica lá e a Phoebe passou aqui atrás. Você não pense que nós não passamos por dificuldades. O ano passado, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, foi um ano de muita dificuldade para nós. Este ano tem sido um ano mais tranquilo, mas também sim, temos tido muita dificuldade. Dificuldade emocional, dificuldades às vezes que você chega do seu trabalho, senta e diz assim, olha, esse dia foi punk. Só que ao mesmo tempo, se você coloca um louvor para ouvir, ou se você pega a Bíblia e lê as promessas que Deus tem para você, a partir do primeiro momento que você faz isso, todos aqueles problemas que você teve naquele dia são esquecidos, porque, volto a dizer, a nossa vida deve estar em Cristo Jesus, deve estar focada nela, para que nós sejamos vencedores. No contexto geral, a palavra que nós lemos hoje, poxa vida, um cara com 5 pedras, ele usou apenas uma das 5, tá? Pegar um estilingue e jogar contra um gigante, aquilo ali não ia ser nada. Só que Davi tinha algo poderoso do lado dele, ele tinha o Deus de Israel do lado dele. Então, a partir do momento que ele tinha esse Deus, o resto não importava, ele poderia ir somente com as mãos que ele venceria. E é assim que nós devemos levar no nosso dia a dia. Você deve, todos os dias, ao levantar, ao deitar, agradecer a Deus, louvar a Ele, porque Ele é o dono de todas as coisas. E se você está passando por este problema neste momento, você está com alguma dificuldade, eu não sei qual é, pode ser uma dificuldade, como falei antes, financeira, pode ser uma dificuldade na família, pode ser uma dificuldade na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, mas nada se compara ao amor que Deus tem com a gente. E a vitória, como falei antes também, é certa. Porque a partir do momento que nós confiamos em Deus, tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, nós temos e nós vamos passar, porque é para nós passar. E se Deus permitiu que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, é porque Ele confia que nós temos força suficiente para vencer. Por isso, eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. E que você possa ser abençoado nessa semana que está se iniciando.
Que Deus toque o seu coração através dessa palavra simples. Porque eu não sou conhecedor ainda totalmente da palavra de Deus. Eu sou, como diz alguns irmãos da minha igreja, eu sou esforçado. Eu gosto de estudar, gosto de ler, mas ainda não sou como aqueles irmãos que falam que lá no livro de Apocalipse, capítulo X, versículo X, diz o seguinte: ainda não cheguei nesse nível, e talvez nem chegue. Mas uma coisa que eu digo para você: permaneça firme na palavra do Senhor. Qualquer resposta que você precise está aqui na Bíblia. Pode ter certeza disso. E Deus vai falar com você, assim como tem falado com muitos e muitos e muitos dos seus servos, e eu sou um deles. Porque no momento mais difícil de nossas vidas, como casal, vamos dizer assim, nós nem éramos cristãos ainda. A única coisa que nos salvou foi a palavra de Deus. Foi aqueles amigos que já iam, já congregavam e congregam ainda em algumas igrejas aqui da minha cidade, e através dessas pessoas eu conheci o Senhor, a minha esposa conheceu o Senhor, e nosso casamento foi salvo. Então, é um breve exemplo. Um dia eu conto para vocês exatamente como que aconteceu tudo isso. Mas eu tenho certeza que você será abençoado por esse vídeo. Coloque no seu coração que o Senhor pode todas as coisas. Amém? Muito obrigado por você que ficou até aqui, e que o Senhor possa te abençoar sempre. Amém? Deus abençoe.